O presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, implementou medidas destinadas a restringir a exposição do corpo feminino nas redes sociais e na internet em geral, inseridas em um esforço mais amplo do governo para reforçar os valores culturais e morais tradicionais do país, desde que Traoré assumiu o poder após o golpe de Estado de 2022. Desde sua ascensão, Traoré promove uma agenda nacionalista e conservadora, buscando distanciar Burkina Faso da influência ocidental e reafirmar a identidade cultural do país por meio de reformas políticas, econômicas e sociais, incluindo a regulação de conteúdos digitais e a promoção de valores considerados tradicionais. Nesse contexto, a legislação que limita a exposição do corpo feminino tornou-se um dos pontos mais controversos e discutidos, tanto no cenário interno quanto no internacional. A lei aprovada estabelece sanções severas para influenciadoras digitais e qualquer mulher que publique imagens mostrando seus corpos de maneira que o governo considere inadequada ou imoral, incluindo penas de até 2 anos de prisão e multas elevadas. E essa legislação provocou debates intensos entre aqueles que veem as medidas como necessárias para proteger a juventude e preservar os valores culturais e aqueles que criticam a norma por considerá-la um ataque à liberdade de expressão, à autonomia das mulheres e aos direitos individuais fundamentais. A implementação dessa legislação acompanha também a proibição da pornografia na internet, bloqueando o acesso a sites que promovam conteúdos sexuais explícitos e impondo penalidades aos produtores e distribuidores de tais materiais. Essa iniciativa reflete a intenção do governo de controlar não apenas a conduta das pessoas, mas também o fluxo de informações e conteúdos digitais que considera incompatíveis com os valores que deseja preservar, mostrando uma visão moralista, que busca combater o que o governo entende como degradação da moral social causada pela influência da cultura digital globalizada e pelo acesso irrestrito a conteúdos potencialmente prejudiciais à juventude e à sociedade em geral. As medidas de Traoré, embora apoiadas por setores que consideram essenciais para a proteção da cultura e da moralidade, foram criticadas por organizações de direitos humanos, ativistas e observadores internacionais, que argumentam que tais políticas configuram censura e restringem a liberdade das mulheres para decidir sobre seus corpos e sobre como se apresentam nas plataformas digitais. Além disso, essas políticas poderiam estabelecer precedentes perigosos para a limitação de outros direitos fundamentais, evidenciando o conflito entre a preservação de valores tradicionais e os princípios universais de liberdade e direitos individuais. Essa tensão entre tradição e modernidade se torna ainda mais evidente quando se considera que Burkina Faso possui uma população jovem com crescente acesso à tecnologia e às redes sociais, onde mulheres jovens buscam expressar sua identidade e autonomia, gerando um choque cultural que se reflete na vida cotidiana e nos debates públicos, obrigando o governo a equilibrar a preservação de normas culturais com a aceitação de mudanças sociais e tecnológicas próprias do mundo contemporâneo. A postura de Traoré, ao restringir a exposição do corpo feminino, insere-se também em um contexto de consolidação de poder e fortalecimento de uma narrativa política que busca legitimar sua liderança por meio da defesa da cultura nacional, mostrando o governo como o protetor dos valores morais e como um ator que estabelece limites claros à influência externa, obtendo apoio entre setores conservadores, mas provocando críticas entre os jovens, mulheres urbanas e defensores dos direitos digitais, que percebem tais medidas como um controle excessivo sobre a vida privada e a liberdade de expressão. O debate sobre essas políticas extrapola o âmbito nacional e alcança repercussão internacional, com meios de comunicação, governos e organizações de direitos humanos monitorando as ações de Traoré e apontando que a regulamentação rigorosa de conteúdo digital e a imposição de sanções severas podem constituir violações de normas internacionais sobre direitos humanos e liberdade de informação, levantando questionamentos sobre a compatibilidade entre políticas nacionais conservadoras e padrões internacionais de direitos individuais, e demonstrando a complexidade de aplicar princípios morais tradicionais em um contexto globalizado, em que a circulação de informações é constante e de difícil controle. A legislação de Burkina Faso sobre a exposição do corpo feminino pode ser interpretada como um esforço para reafirmar a autoridade do Estado sobre os espaços digitais e sobre práticas culturais, estabelecendo limites que o governo considera necessários para manter a coesão social e proteger a juventude,
mas ao mesmo tempo representam um desafio para aqueles que defendem a liberdade individual e a capacidade das pessoas de decidir sobre sua própria imagem e expressão, gerando um debate profundo sobre a tensão entre tradição e modernidade, entre autoridade estatal e direitos pessoais, e entre proteção moral e censura. Essas medidas também possuem implicações econômicas, uma vez que muitas influenciadoras dependem da exposição de sua imagem para gerar renda por meio de publicidade, parcerias e plataformas de conteúdo digital. E as restrições impostas pelo governo podem afetar diretamente essas oportunidades econômicas, adicionando um impacto social e financeiro que reforça a controvérsia em torno dessas políticas, e a percepção de que tais limitações não apenas visam preservar valores culturais, mas também controlar a participação econômica e social das mulheres nos espaços digitais. A reação da sociedade frente a essas medidas tem sido diversa, com setores urbanos e jovens manifestando descontentamento e buscando alternativas para manter sua expressão online, enquanto comunidades rurais e mais conservadoras tendem a apoiar as iniciativas, acreditando que ajudam a proteger a moralidade e a identidade cultural do país. E esse contraste evidencia a divisão dentro da sociedade burkinense sobre como equilibrar a modernidade tecnológica com valores tradicionais, mostrando a dificuldade de implementar políticas que sejam aceitas de forma uniforme em um país com diversidade cultural e social. Apesar das críticas, o governo de Traoré mantém sua posição, justificando as medidas como essenciais para a proteção da juventude e da sociedade como um todo, afirmando que a exposição excessiva do corpo feminino na internet contribui para a objetificação e exploração das mulheres e para a propagação de valores alheios à cultura local. E dentro dessa perspectiva, as políticas buscam estabelecer um padrão de comportamento que fortaleça a identidade cultural e moral de Burkina Faso frente à influência externa e aos desafios da globalização digital. A implementação dessas medidas pelo governo de Ibrahim Traoré também revela um esforço deliberado de moldar a percepção pública sobre o papel das mulheres na sociedade, influenciando não apenas o comportamento online, mas também as normas sociais e culturais em relação à moralidade, respeito e conduta feminina, e ao mesmo tempo, cria um ambiente em que o controle estatal sobre o espaço digital se torna cada vez mais evidente, com a presença constante de fiscalização, denúncias e possíveis punições para quem transgredir as normas estabelecidas, o que gera uma sensação de vigilância e autocensura entre as mulheres e influenciadoras digitais que temem represálias legais, sociais ou até mesmo econômicas por expressarem sua identidade de forma livre na internet. Essa vigilância e a regulamentação severa também têm efeitos indiretos na autoestima e na autonomia das mulheres, pois a limitação da liberdade de expressão corporal passa a ser percebida como uma forma de determinar o que é aceitável ou não dentro da esfera pública, impondo uma padronização moral que pode impactar a maneira como as mulheres se enxergam e como são percebidas pela sociedade, criando uma tensão entre desejos individuais de liberdade e a imposição de valores coletivos defendidos pelo governo. Além disso, as políticas de Traoré podem ser analisadas sobre a perspectiva da economia digital, já que muitas mulheres dependem das redes sociais como fonte de renda, seja por meio de parcerias comerciais, marketing de influência ou produção de conteúdos digitais que geram lucros diretos ou indiretos. A proibição de exibir corpos ou de acessar conteúdo pornográfico, aliada à ameaça de sanções severas, restringe não apenas a liberdade de expressão, mas também o potencial econômico de milhares de mulheres que construíram carreiras e meios de subsistência utilizando a internet como plataforma. E isso pode gerar desigualdades, pois limita o acesso a oportunidades que, em outros contextos, são permitidas, criando uma divisão clara entre aqueles que podem se beneficiar da economia digital e aqueles que estão legalmente impedidos de participar plenamente dela. Outro aspecto relevante é o impacto cultural das medidas, que se manifesta na tentativa do governo de definir quais práticas e comportamentos são aceitáveis e quais não são, impondo um código moral baseado em tradições que, embora possuam significado para parte da população, podem não refletir a diversidade cultural e social existente em Burkina Faso. A imposição dessas normas provoca conflitos entre gerações, onde jovens urbanos, expostos a valores globais e tecnologias digitais, entram em choque com valores conservadores promovidos pelo governo. E esse conflito gera debates públicos e privados sobre liberdade, identidade e direitos das mulheres, além de evidenciar uma luta pelo controle simbólico sobre o corpo feminino, que se torna objeto de disputa entre tradições culturais e tendências de modernidade e emancipação individual.
As repercussões internacionais das políticas de Traoré também merecem destaque, pois organismos internacionais, ONGs e governos estrangeiros têm acompanhado de perto essas ações, expressando preocupações sobre possíveis violações de direitos humanos, liberdade de expressão e igualdade de gênero. Em fóruns internacionais, representantes de Burkina Faso frequentemente precisam justificar essas políticas, afirmando que se tratam de medidas necessárias para proteger os valores culturais e a juventude, mas ao mesmo tempo enfrentam críticas sobre autoritarismo, censura e restrição à liberdade individual, criando um dilema diplomático e reputacional para o governo, que busca consolidar seu poder interno enquanto gerencia a imagem do país no exterior. No plano social, a proibição também afeta a forma como as mulheres se relacionam com suas próprias identidades e com a sociedade em geral, uma vez que a imposição de limites sobre a exposição corporal pode gerar sentimentos de medo, insegurança e pressão social, influenciando comportamentos e escolhas individuais. Mulheres jovens e influenciadoras digitais podem sentir-se compelidas a modificar seus conteúdos ou reduzir sua presença online, e essa redução da visibilidade digital impacta tanto a percepção social sobre o seu papel quanto a capacidade de participação ativa em debates culturais e sociais, reforçando estigmas e perpetuando desigualdades de gênero que a legislação pretende controlar, mas que, paradoxalmente, podem se intensificar devido à restrição de liberdade e autonomia. Outro ponto importante a ser considerado é a forma como essas medidas influenciam o debate público sobre moralidade, cultura e direitos individuais, criando uma narrativa em que o governo se apresenta como defensor da moralidade e guardião dos valores tradicionais, mas ao mesmo tempo limita o espaço de debate e a possibilidade de contestação das normas, tornando difícil para a sociedade civil expressar opiniões contrárias ou questionar os limites impostos. Essa situação reforça a centralização do poder moral e cultural nas mãos do Estado e cria um cenário em que a liberdade de expressão, especialmente das mulheres, se torna um território de disputa política e social, evidenciando a complexidade de conciliar proteção cultural com respeito aos direitos individuais. As medidas de Ibrahim Traoré refletem, de maneira clara, uma tentativa do governo de controlar não apenas a moralidade percebida na sociedade, mas também a forma como o país se apresenta na era digital, onde a circulação de imagens e conteúdos é constante e de alcance global. Essa busca por controle digital cria uma situação complexa, na qual a população se vê dividida entre aqueles que apoiam a preservação de valores tradicionais e aqueles que reivindicam a liberdade individual, especialmente no que se refere às mulheres, que se tornam o centro desse debate devido à visibilidade e à exposição de seus corpos na internet. A tensão se manifesta não apenas no ambiente virtual, mas também no cotidiano das pessoas, influenciando relações sociais, expectativas culturais e a própria percepção sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. O impacto econômico dessas políticas também é significativo, considerando que muitas mulheres utilizam as redes sociais como fonte de renda, por meio de marketing de influência, publicidade e produção de conteúdo digital. E ao limitar a exposição do corpo ou impor restrições severas sobre determinados tipos de conteúdo, o governo restringe oportunidades financeiras, reduzindo a autonomia econômica dessas mulheres e, ao mesmo tempo, reforçando desigualdades de gênero. Esse efeito se soma às consequências sociais e culturais, criando um cenário em que a liberdade de expressão, a independência financeira e a participação ativa na sociedade digital são afetadas, enquanto o governo busca justificar suas ações com base na proteção da moralidade, da juventude e da identidade cultural do país. O debate internacional sobre as medidas de Traoré mostra que a controvérsia ultrapassa as fronteiras de Burkina Faso, pois organizações de direitos humanos, meios de comunicação e governos estrangeiros observam com atenção os desdobramentos dessa política, questionando se a legislação viola direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e igualdade de gênero. Ao mesmo tempo, alguns setores defendem a iniciativa como legítima, proteção cultural e moral, destacando o direito de cada país definir normas que reflitam seus valores e tradições, o que evidencia o conflito entre padrões internacionais e as políticas nacionais, e coloca Burkina Faso em um cenário de tensão entre soberania cultural e exigências globais de direitos humanos. No plano social, as políticas de restrição também afetam a autoestima e a identidade das mulheres, pois a limitação sobre o que podem ou não publicar nas redes sociais cria uma sensação de vigilância constante, autocensura e medo de represálias, levando muitas a repensar suas escolhas de forma contínua. O controle estatal sobre a expressão corporal se torna uma forma indireta de moldar comportamentos e percepções,
impondo padrões que nem sempre refletem as experiências individuais ou as aspirações pessoais, mas que se apresentam como a norma social a ser seguida. A proibição de pornografia, por sua vez, complementa esse cenário, estendendo o controle a conteúdos que o governo considera prejudiciais à moralidade e à juventude. Essa medida demonstra uma preocupação ampla com a influência da internet, buscando limitar a circulação de imagens e vídeos que possam ser considerados nocivos, e, ao mesmo tempo, reforça a narrativa do governo como defensor dos valores culturais tradicionais, mas também levanta questões sobre censura e limites à liberdade individual, evidenciando o conflito constante entre proteção moral e direitos pessoais. Além disso, essas ações de Traoré mostram como o poder estatal pode interferir na vida digital e cultural da população, influenciando diretamente comportamentos, escolhas e oportunidades econômicas, e criando um ambiente em que o debate sobre liberdade, igualdade de gênero e moralidade se torna central para compreender a sociedade burkinense contemporânea. A imposição de limites sobre o corpo feminino, a regulação de conteúdos digitais e a proibição de pornografia são elementos que revelam a complexidade do contexto político, social e cultural do país, onde modernidade e tradição se confrontam em cada decisão tomada pelo governo, e onde cada ação estatal tem repercussões diretas sobre a vida das mulheres e da população em geral. Em última análise, as políticas de Ibrahim Traoré refletem a tentativa de moldar uma sociedade alinhada aos valores que ele considera essenciais, reforçando a moralidade tradicional, controlando a exposição digital e limitando conteúdos que possam ser considerados prejudiciais, mas ao mesmo tempo levantam debates fundamentais sobre direitos individuais, liberdade de expressão, igualdade de gênero e participação econômica. Essas medidas provocam discussões internas e externas, dividem opiniões, afetam a vida cotidiana e geram consequências que vão além do digital, refletindo tensões entre tradição e modernidade, autoridade estatal e autonomia individual, proteção moral e liberdade pessoal. Portanto, compreender essas políticas exige olhar para todos os aspectos envolvidos, desde a motivação cultural e moral do governo, passando pelos impactos sociais e econômicos sobre as mulheres, até a repercussão internacional e os desafios de conciliar valores tradicionais com os direitos individuais em um mundo globalizado e conectado digitalmente. As ações de Traoré, embora defendidas por alguns setores como proteção da moralidade e da cultura, são criticadas por outros como formas de controle autoritário. E esse debate mostra a complexidade de políticas que tentam regular a vida digital e a expressão corporal em uma sociedade em transformação constante.